Paz e graça, amados irmãos, como estão? Graças a Deus eu estou bem, o Senhor tem cuidado de mim. E hoje estamos para conversar no tema que diz: quando todos me dão as costas. Quando todos me dão as costas. A primeira pergunta talvez que poderíamos fazer é: se realmente todos te deram as costas? Por que fazer essa pergunta? Porque há situações em que não é verdade que todos nos deram as costas, mas nós nos sentimos completamente sozinhos. Mas o que acontece é que, como seres humanos, estamos propensos a várias situações da vida. Em algumas dessas situações, nós nos sentimos sozinhos. Talvez o teu pai te abandonou, tua mãe te abandonou. Você está tentando explicar um problema e eles estão nem aí para ti, não estão a te dar a mínima. Essas situações já acontecem. Mas sempre que isso acontecer, que você sentir como se todos tivessem te abandonado, é muito importante analisar. Porque existem daquelas situações que simplesmente os teus pais não conseguiram comprar alguma coisa que você queria, você apresentou a eles uma dificuldade e eles não puderam te ajudar. Como, por exemplo, você queria um tênis, eles mostraram indisponibilidade, mostraram não ter dinheiro para adquirir esse tênis. E você está a sentir como se tivessem te dado as costas. É assim, meus amados, a palavra de Deus ela já chama a atenção que o coração é enganoso. Então, sempre que tiver numa situação em que você sente que todos te deram as costas, você precisa analisar o que as pessoas têm feito por ti todo esse tempo. Não analise com base na situação atual, não. Faça uma análise geral, porque às vezes as pessoas não estão ali para nós naquele momento, mas sempre estiveram para nós. Então, preste atenção nisso, não tire conclusões precipitadas, já me deixaram, me abandonaram, não querem saber de mim, porque simplesmente naquele momento não estiveram para poder te ajudar. Enquanto você mais precisava, você sente que todos te deram as costas. Na verdade, não funciona assim. Nem sempre as pessoas, elas estão nos dando as costas completamente. Amém? Então, preste atenção nessas coisas e essas coisas possam servir na tua análise. Mas realmente existem situações em que as pessoas, elas nos dão as costas. Às vezes, elas estão a nos dar as costas porque Deus está permitindo, porque Deus ele tem um propósito com a nossa... Porque Deus tem um propósito nisso. Tem vezes que as pessoas estão todas ao nosso redor, tentando nos paparicar, mas mesmo assim nos sentimos sozinhos. Sentimos que não nos entendem, sentimos que não nos entendem. Essas situações também são recorrentes. As pessoas elas sentirem que todas as pessoas lhes deram as costas, as pessoas sentirem que estão sozinhas, mesmo quando não estão sozinhas. E quem pode nos socorrer diante dessa situação? A palavra de Deus no livro de Salmos, capítulo 139, versículo 3, versículo 7 a 10, a palavra do Senhor nos mostra que nós temos um Deus omnipresente, que está em todo lugar, a todo momento. Sempre que você se sentir sozinho, recorra a Deus, porque Deus ele está em todo lugar, a todo momento. Ele não te deixou, Ele não te abandonou, Ele está contigo agora. Então somente clame, então somente fale com Ele, peça a ajuda dEle e Ele vai te ajudar. Existe um certo tipo de solidão que não é normal. Às vezes é provocado por espíritos malignos, espíritos diabólicos que querem que você entre no suicídio, que quer que você entre em depressão. Então, sempre que tiver nesse tipo de situação, não olhe para a situação, faça uma análise geral. E, acima de tudo, olhe para Deus, que está em todo lugar, a todo momento. Então, somente clame e peça auxílio de Deus, porque Ele não nos desamparou, Ele está conosco, Ele nos ajuda. Você pode clamar a Deus enquanto ainda está vivo. Porque quando ainda estamos em terra, nós temos muitas chances de clamar, de pedir auxílio de Deus. Mas o mesmo não acontece quando passamos desta vida. A palavra de Deus ela chama-nos a atenção no livro de Eclesiastes que nós podemos clamar sim, mas no mundo dos mortos já não há clamor, já não há nada que eles possam fazer para o seu próprio socorro. Então, se você quer o socorro de Deus, você agora tem a oportunidade de pedir, de clamar, de falar com Deus para Ele te socorrer. Mesmo que aparentemente pareça que todos te deram as costas, tem alguém que não te deu as costas. Essa pessoa é Deus. E agora mesmo, se você clamar, se você ficar de joelhos e pedir o seu auxílio, se você ficar de joelhos e pedir o seu socorro, Ele vai te ajudar, Ele pode te ajudar, porque Ele está aí contigo. Ele escuta a tua voz, Ele escuta a tua direção, Ele escuta, Ele entende, Ele sabe, Ele conhece o teu sofrimento. E você pode estar a se perguntar, será que Deus ele não está a ver o meu sofrimento? E por que Ele está a ficar em silêncio? Por que não está a me ajudar? Existem situações que Deus ele espera pelo teu clamor. Lembra do que Jesus disse? Pedi e dar-se-vos-á. Lembra-se do que Deus ele disse? Deus Pai ele disse. Clame a mim. Ele falava com Jeremias, clame a mim, eu te mostrarei coisas grandes e firmes que tu não sabes.
Então, tem situações que o Senhor ele vai dizer, clame. E talvez esta seja a tua situação. Clame a Deus, fale com Deus, ore agora. Para de colocar empecilhos, para de olhar para as outras pessoas e olha para Deus, de onde pode vir o teu socorro. Clame a Deus, como aquela mulher, ela estava com uma filha endemoniada, ela viu Jesus, ela viu o seu socorro perto, e ela começou a clamar, Jesus, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Os discípulos diziam, não, Senhor, despede-a, mas ela foi persistente no seu clamor, foi persistente no seu pedido, mesmo que ela não fosse digna. Ela teve o seu socorro. Você também pode se sentir na mesma situação, irmã, eu não mereço, eu já fiz muita coisa errada, eu já me droguei, eu já me prostituí, eu já fiz muita coisa errada, eu não mereço o auxílio de Deus nessa situação em que eu estou. Meu amado irmão, talvez você tenha sido abandonado pelas pessoas porque elas tiveram muitas razões, ora porque você não quis lhes dar ouvidos, ora porque você tem muitas razões, sim, eles tiveram muitas razões, sim, mas existe alguém que pode te socorrer, existe alguém que pode te ajudar, que não te dá as costas. E se você hoje clamar, se você hoje falar com Deus, Ele está disponível para te ajudar, Ele está disponível para te socorrer. Então somente clame, assim como aquela mulher clamou com persistência, e Deus ele está disponível para te ajudar. Eu vou vos dar um pequeno segredo. Tem coisas que não são da vontade de Deus, estão a acontecer. E se Ele disse clame, pede, é porque o nosso pedir, o nosso clamar, ele abre espaço, dá mais legalidade para Deus agir na tua vida. É por essa razão o inimigo, ele faz de tudo para que você fique sufocada, para que você fique tão apertada, para que você não clame, para que você não peça auxílio de Deus, para que você não peça o socorro de Deus. Porque Ele sabe que ao pedir, ao clamar, ao o chamar, o Senhor tem mais legalidade para agir na tua vida. É assim, meu amigo, tem lutas, tem pelejas, tem guerras que você não vai vencer sozinho. Você vai precisar do auxílio de Deus, principalmente se forem lutas que envolvem a ala espiritual. Você pode lutar sim, mas você vai precisar de um espírito maior que todos. O espírito maior que todos é Deus. Disseram que você tinha que ser uma feiticeira. Os teus familiares se incentivaram, tens que te entregar, senão tu vais ficar maluca, tu aceitaste. Mas e agora todos eles te deram as costas, não querem mais estar contigo, não querem mais andar contigo, porque tu já és uma feiticeira. Eu quero te chamar a atenção ao aspecto. Deus, Ele pode te livrar dessa encruzilhada. Deus, Ele pode te livrar desse cativeiro. Não importa se você já aceitou fazer o pacto. Não importa se você já aceitou fazer a consagração. O sangue de Jesus, Ele é suficiente para te lavar de toda e qualquer consagração, para te lavar de todo e qualquer pacto. O nome de Jesus é suficiente para quebrar toda e qualquer aliança. Então, somente faça uma aliança com Jesus e automaticamente todas essas alianças, elas estarão caindo por terra. Aleluia, louvado seja Deus. E quando todos te dão as costas, lembre-se que Deus, Ele está contigo, que Deus não te abandonou, que Deus, Ele te ajuda, que Deus, Ele te favorece, que Deus, Ele te ama, que Deus está contigo, que se você pedir a ajuda dEle, Ele está disponível para te ajudar. Aleluia. Então somente clama e peça a ajuda de Deus, Ele está disponível para te ajudar. E pode parecer que Ele não está a te ajudar, porque a resposta de Deus, ela acontece no tempo certo. Você clama, Deus, Ele vai te surpreender. Talvez num piscar de olhos, talvez daqui a um mês, mas Ele vai te socorrer. Porque a palavra de Deus, Ele é clara em dizer que Deus, Ele é o socorro presente no tempo da angústia. Salmos 46, e Deus, Ele não mente, Ele cumpre com a tua palavra. E se você está a precisar do seu socorro, ainda que todos tenham te dado as costas, Deus, Ele está ali, Ele vai te ajudar. Talvez afogando, talvez morrendo, talvez padecendo, talvez cheirando mal, talvez nos teus últimos dias, Deus, Ele pode te socorrer. Aleluia. Deus, Ele não te deu as costas. Não deixa o inimigo falar isso nos teus ouvidos. Deus, Ele é contigo, Ele te ama. Então somente confia. Assim como está escrito na palavra do Senhor. Assim como está escrito na palavra do Senhor em Hebreus, capítulo 13, versículo 5, que Ele não nos deixará, não nos desamparará. Ele não te vai deixar, Ele não vai te desamparar, Ele não te desamparou. Seja como Jó, mesmo em situação difícil, mesmo quando todos aparentemente lhe deram as costas, ele continuou fiel a Deus. Porque Satanás, ele é espertinho. O que ele faz? Ele cria situações que você se sinta abandonado, que você se sinta rejeitado, ainda por todos e por Deus, para que você leve uma vida de destruição a ti mesmo, uma vida de autodestruição, uma vida de
pecado, uma vida de deixar a vontade de Deus. Isso para quê? Para que Ele possa encontrar legalidade na tua vida, para que Ele possa encontrar espaço na tua vida. Mas você seja como Jó, o sofrimento não é para sempre, esse sofrimento vai passar. Mesmo jazendo num leito de tanta dor, permaneça adorando e vivendo segundo a palavra de Deus. Não amaldiçoe a Deus. Seja como Jó, porque no final de tudo, você verá a recompensa de Deus. O sofrimento não é para sempre. Amém? Algumas vitórias nós alcançamos quando permanecemos em Deus, mesmo em meio ao sofrimento. Porque a verdadeira vitória é estar sempre com Deus, que é o vencedor de todos os vencedores. Ele sim garante a tua vitória completa. Amém? Então, permita que mesmo no momento de dor, mesmo no momento de sofrimento, mesmo que todos tenham te desamparado, te tenham te abandonado, permaneça na palavra de Deus, permaneça fiel a Deus e clame a Deus, porque Ele não te deixou. Amém? Louvado seja Deus. Agora vamos para um outro ponto. As pessoas te abandonaram, as pessoas te deixaram, assim como os amigos de Jó olharam para ele e disseram: tu pecaste contra o Senhor. Assim como os irmãos de José colocaram ele no poço, venderam a ele, abandonaram ele, desampararam a ele. Tão somente neste momento, nesta situação de dor, lembre-se de quando for possível, lhe dar a mão, lhes ajudar. Quando eles precisarem de ajuda, você lhes dê a mão. Neste momento de dor, lembre-se. Quando eles precisarem de ajuda, você ajude a eles. Quando eles precisarem do teu auxílio, auxilie a eles. Você não é feiticeiro. Eles te fizeram mal, sim. Eles não te deram a mão, sim. Eles não fizeram, sim. Eles não estiveram contigo, sim, quando você sempre precisou. Mas quando eles precisarem, esteja com eles. Mas quando eles quiserem ajuda, quando eles precisarem apoios, você não é feiticeiro. Não devolva o mal pelo mal, porque você não é do mal. Cada um dá o que tem. Se eles te deram aquele mal, é porque é o que eles tinham, mas você não pode dar a eles o que você não tem. Dê a eles o que você tem, dê a eles o amor, dê a eles a paz. Auxilie a eles. Aleluia. Louvado seja Deus. Não deixe que as atitudes das outras pessoas te influenciem para você ser uma pessoa negativa. Permaneça no bem. E um dia essas pessoas vão voltar para pedir perdão, se Deus assim o permitir. Amém? Faça o bem a todos. Faça como José. Chega um momento em que os irmãos eles estão a precisar do que comer. Ele tinha muito para dizer: não, eu não vou lhes ajudar. Mas ele ajuda eles. Ele até lhes chama para virem viver no Egito. É assim, amado irmão, não importa o quão mal te fizeram, quantas vezes te abandonaram. Quando chegar a tua vez de vencer, se eles vierem a pedir ajuda, não tenha receio. Dê a mão, ajude. Porque algumas situações de abandono, eles não te abandonaram porque eles quiseram. Fazia parte da tua história, fazia parte do teu propósito, fazia parte da tua preparação. Porque existem pessoas que... Porque existem situações, existem lugares que, estando grudada a essas pessoas, você não chegaria. Ei, existem situações que as pessoas não te abandonaram. Deus te livrou destas pessoas. Existem situações que Deus é que afastou essas pessoas para Ele te levar a algum lugar, para Ele te levar à prova. Ei, confia no Senhor. Ele está contigo, Ele está a cuidar. Confia e permanece em Deus, porque Ele está contigo. Ele vai te ajudar. Não guarde rancor para ninguém. Quando eles precisarem, ajude-os. Cada um tem a sua história. Quem sabe Deus não permitiu que você se desgrudasse daquela pessoa para você poder ir longe e buscar ajuda. Se tornar forte para poder ajudar a mesma pessoa que um dia te abandonou. Olha só a história de José. Eles abandonaram, desampararam o irmão nas mãos de estranhos. Mas ele estava sendo vendido para conseguir ajuda para eles mesmos. Eu não sei qual é a tua história, amado irmão. Eu só quero que você saiba que a tua situação de abandono, a tua situação de ser um desamparado, não é o fim da tua história. Ei, não é o fim da tua história. Não faça isso o fim da tua história. Não faça isso um altar. Está passando, esse tempo vai passar. E um dia essas pessoas vão precisar da tua ajuda. Então somente ajude-as, auxilie-as. Faça aquilo que elas não conseguiram fazer. Ensine-as a fazer aquilo que elas não conseguiram fazer. Deus é contigo. Deus, Ele te ama. Deus, Ele te ama. Ele vai analisar, Ele vai te julgar segundo as tuas obras.
não segundo as obras dos outros. Eles te desampararam sim, mas Deus ele não vai te julgar segundo o que eles fizeram para ti, mas segundo o que você faz para os outros. Então, não é porque muito te machucaram que isso te dá o direito de machucar os outros. A mim não me deram, a mim não me ajudaram, quem sou eu para ajudar os outros? Não, este não é o teu posicionamento. O fato de ter sido muito machucado não significa, isso não te dá o direito de machucar os outros. Quanto mais machucares os outros, quanto mais machucares até aqueles que te machucaram, isso está sendo escrito. E você vai colher por isso. Então não faça mal a ninguém. Se alguém te fez mal, se alguém te abandonou, se alguém te desamparou, quando você mais precisava, deixa. A justiça é de Deus. A justiça é de Deus. Tu permaneces no amor, pois o amor, ele cumpre toda a lei. Amém? Louvado seja Deus. Deus, ele te abençoe. Eu espero que você tenha entendido essa palavra. Não importa o quanto mal te fizeram, quanto mal tu estás a passar, tão somente lembre que esta situação não é para sempre. Isso vai passar e um dia você vai resplandecer e vai ajudar a eles também. Amém? Deus te abençoe.